Olá, muito bom dia, muito boa noite. Aqui é o Dr. Raj, mais uma vez. E o item que estaremos revisando hoje é o de número 1994. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Item número SCP-1994. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Todas as unidades de SCP-1994-1 obtidas devem ser contidas num cofre de contenção de segurança máximo no sítio 93. Considera-se que SCP-1994-1 atualmente não está contido. Todas as unidades de SCP-1994-2 obtidas devem ser contidas num cofre de contenção de segurança máxima no sítio 93. O armário deve ser dotado de um sistema de purificação de ar de grande volume, que deve ser trocado 2 vezes a cada semana. Indivíduos adentrando a cela por qualquer razão devem vestir equipamentos de proteção contra materiais perigosos, hazmat, para prevenir possível contaminação. Os resquícios de todos os espécimes de SCP-1994-3 devem ser mantidos num cofre de contenção humanoide de alta segurança no sítio 93. Quaisquer unidades de SCP-1994-3 que sejam encontradas devem ser movidas ao sítio 93 para contenção e observação. Se for julgado necessário, sistemas de suporte de vida devem ser preparados para prevenir o falecimento de qualquer espécime de SCP-1994-3. O cofre deve ser dotado de um sistema de purificação de ar de grande volume, que deve ser trocado 2 vezes a cada semana. Indivíduos adentrando a cela por qualquer razão devem vestir equipamentos de proteção contra materiais perigosos hazmat para prevenir possível contaminação. Ademais, sistemas de monitoramento da Fundação situados em e ao redor de Moscou devem procurar por sinais de surtos de SCP-1994. A Força-Tarefa Móvel TAU-13, Comunicado Oral, foi comissionada e treinada tanto para conter tais surtos como para assistir na recuperação de informações adicionais relacionadas ao Dr. Razmin Yelkov. Descrição: SCP-1994 designa em geral um conjunto de fenômenos descobertos no laboratório dentário de Dr. Razmin Yelkov. Observação: a correspondência a seguir foi encontrada no consultório de Dr. Yelkov. Todo o texto é uma tradução dos originais em russo. Dr. Yelkov. Saudações, camarada. Espero que já tenhas recebido minhas cartas anteriores sobre a tarefa que se apresenta. Caso contrário, e se ainda não falaste com Dmitri, permita-me ser franco em minhas intenções. Minha prática se reserva apenas aos clientes mais abastados. Nos últimos 15 anos, o trabalho que realizei tem sido o mais alto referencial de padrão estético dentário em Moscou. Meus clientes têm sido mais do que satisfeitos com a qualidade do meu trabalho que posso lhes oferecer, e se agradam dos metais utilizados nas minhas coroas, da estabilidade das minhas pontes e da brancura de minhas próteses. Disto, tu já deves estar ciente. Entretanto, nos últimos meses, um grupo de clientes não esteve satisfeito com a aparência dos materiais. Dizem a mim: Dr. Grigori, a quantidade de seu trabalho é indubitável. Apenas sentimos que o senhor está sendo obstruído pela quantidade dos materiais à sua disposição. Os compostos e as próteses são nováteis, sim, mas não são perfeitas. Nós exigimos perfeição. Como deves compreender, tenho ficado consternado com isto. Orgulho-me não apenas de meu trabalho, mas da alta qualidade do material que utilizo. De fato,
Não posso discordar de meus clientes. Mesmo se a porcelana seja pálida até que brilhe como o sol, não há como ser páreo para a linda criação de Deus. Decidi, então, preciso me dispor do que nenhum doutor antes de mim jamais teve. Preciso me dispor de dentes humanos. O problema que imediatamente me acosta é a sua disponibilidade. Há muitos pobres diabos nas ruas de Moscou que dar-me-iam seus dentes com gratidão pelas solas dos seus sapatos ou por uma tigela de mingau. Mas tais dentes não servem com frequência. São consideravelmente cariados, deformados ou estragados de alguma maneira. Claro, são dentes humanos, mas não é isso que meus clientes desejam. Portanto, agora recorro a ti, Dmitri. Contou-me sobre seus empreendimentos, sobre seus milagres que conseguistes criar em teu laboratório. Não há quantia que não me seja o suficiente para isso, mas não tenho tempo a perder. Preocupo-me que meus clientes em breve preocuparão outros profissionais que declararão ser tão bons quanto a mim. Obviamente, uma impossibilidade, mas quem garante que não seja o caso aos olhos de um leigo? Aguardo sua resposta. Preciso de dentes, Yelkov. Rogo para que seja capaz de fornecê-los a mim, com a mais elevada consideração, Grigori. SCP-1994-1 é um soro desenvolvido pelo Dr. Yelkov em 1958. A análise química de SCP-1954-1 produziu resultados conflitantes, com certas amostras exibindo altos níveis de monofluorofosfato de sódio, mas outras exibindo altos níveis de ácido hexafluorossilícico, acompanhado de outras estruturas químicas não especificadas. Independentemente de sua composição química, SCP-1994-1 aparenta ter sido desenvolvido para estimular o crescimento de estruturas dentárias, maxilares e mandibulares, fora do ambiente bucal. SCP-1994-2 são estruturas calcificadas semelhantes aos de dentes humanos, cujo crescimento ocorreu no corpo, fora do ambiente bucal, resultantes da aplicação de SCP-1994-1. Apesar de SCP-1994-2 serem visualmente idênticos a dentes humanos, SCP-1994-2 carecem de muitas estruturas dentárias básicas. SCP-1994-2 não contém a camada de dentina, ou mesmo contém os tecidos da polpa. Ao invés disso, espécimes de SCP-1994-2 aparentam ser peças sólidas de esmalte. Notavelmente, SCP-1994-2 são altamente suscetíveis à deterioração. No processo de deterioração, SCP-1954-2 irão liberar um fino pó branco, capaz de infecção através da inalação do pó. SCP-1994-3 são indivíduos em que foi injetado SCP-1994-1 ou que foram expostos ao resíduo pulverulento de SCP-1994-2. SCP-1994-3 são indivíduos em que foi injetado SCP-1994-1 ou que foram expostos a resíduo pulverulento de SCP-1994-2. O propósito dessas injeções foi detalhado nas anotações de Dr. Yelkov. Indivíduos expostos a SCP-1994-1 passarão por 5 estágios distintos de infecção. 1. Exposição inicial. O indivíduo é exposto a SCP-1994-1 através de injeção, ou ao material residual pulverulento de SCP-1994-2. O indivíduo, então, não demonstrará quaisquer sinais externos de infecção por um período de cerca de 2 semanas, tempo em que o indivíduo, SCP-1994-3, sofrerá mudanças de fisiologia celular interna. Depósitos de cálcio surgirão em vários locais através do corpo, e estruturas celulares dedicadas à resposta imune e manutenção corporal
irão vagarosamente se realinhar em sistemas capazes de agrupar os componentes necessários para a composição de esmalte. 2. Rompimentos. Após cerca de 2 semanas de desenvolvimento subcutâneo, SCP-1994-2 irrompem primariamente encapsulados em cistos, que rompem a pele durante seu crescimento. Estes rompimentos aparecem inicialmente nos membros, antes de surgirem em outras regiões, como na cabeça, pescoço, costas e virilha. SCP-1994-3 estarão sensíveis à dor ao tocar nas instâncias de SCP-1994-2 e resistirão a quaisquer tentativas de remoção de SCP-1994-2 de seus corpos. O crescimento e espalhamento de rompimentos de SCP-1994-2 correlacionado à queda das funções metabólicas em espécimes de SCP-1994-3. 3. Maturação e encapsulamento. Aproximadamente 5 semanas após a exposição inicial, os cistos contendo SCP-1994-2 sofrerão ruptura, revelando um dente humano maturado. Uma vez que os dentes sejam expostos, ficarão permanentemente afixados à pele de espécime de SCP-1994-3 e poderão apenas ser removidos por cirurgia. Adicionalmente, este estágio é identificado por uma rápida expansão de rompimentos em locais variados, ao passo que mais instâncias de SCP-1994-2 atingem a mutação. Rompimentos logo cobrirão todas as extremidades e passarão a irromper nos tecidos macios do palato e da boca, no ouvido interno, nas aberturas anal e vaginal, e no tecido ocular. 4. Deterioração. Após cerca de 8 semanas de encapsulamento, a totalidade do corpo do espécime de SCP-1994-3 estará coberta de uma camada de SCP-1994-2. Entretanto, pouco após a maturação final, SCP-1994-2 começarão a desenvolver lesões de cárie por todas as superfícies. O meio pelo qual o cariamento progride ainda é desconhecido, uma vez que SCP-1994-2 não estão sujeitos a bactérias produtoras de ácido do trato bucal, que comumente causam tais lesões. O deterioramento completo de espécimes de SCP-1994-2 é veloz, frequentemente não levando mais do que 7 dias para exibir sinais de cariamento grave. Neste período, SCP-1994-2 começarão a liberar um fino pó branco que paira no ar, cujos efeitos foram detalhados acima. Técnicas de purificação de ar provaram-se efetivas na eliminação do pó no ar. 5. Falecimento. Pouco depois que os processos envolvidos no desenvolvimento e maturação de SCP-1994-2 tenham encerrado seu ciclo, e os corpos dos espécimes de SCP-1994-3 estejam completamente cobertos de cariamento total, o indivíduo falecerá, devido ao alto volume de tecido cariado cobrindo o corpo. O estado enfraquecido do sistema imune e da incapacidade da ingestão de qualquer forma de nutrição através da pele ou boca, indivíduos invariavelmente morrem após aproximadamente 2 semanas após o cariamento total. O corpo do espécime de SCP-1994-3 deve ser incinerado de forma a remover qualquer material residual pulverulento de SCP-1994-2. Descoberta. Todos os fenômenos que constituem SCP-1994 foram descobertos durante um esforço conjunto de agentes da Fundação e de agentes da GRU, Divisão P-IN, na União Soviética em 1959. Inicialmente, 9 espécimes de SCP-1994-3 foram descobertos, sendo que 7 haviam falecido devido aos efeitos de sua condição, e 2 sofrendo o estágio de cariamento. O Dr. Yelkov não foi encontrado, embora uma grande porção das suas anotações e diários foram recuperados. Em resultado desta incursão,
5 agentes da Fundação e 3 agentes da GRU-P foram expostos ao pó de SCP-1994-2, suspenso no ar. Uma vez que os efeitos de SCP-1994 se tornam aparentes, estes agentes foram classificados como SCP-1994-3 e passaram por testes no sítio 93. Tornou-se aparente, durante a classificação dos materiais de pesquisa recuperados, que muitas instâncias de SCP-1994-2 e SCP-1994-1 foram movidas para locais desconhecidos. Observações de pesquisa e documentação. Os seguintes arquivos foram adquiridos por agentes da Fundação durante a incursão ao laboratório de Dr. Yelkov. Arquivo 1994-1. Diário pessoal do Dr. Razmin Yelkov. Seguem-se excertos do Diário de Dr. Razmin Yelkov. Os registros foram editados, em primeiro lugar, por brevidade e, ademais, para ocultar informações confidenciais. (15/3/56). Durante todos os meus anos de prática de cirurgia dentário, nunca encontrei uma tarefa tão monumental como esta que se colocou ante a mim neste dia. Um companheiro, Dr. Grigori, requisitou um método pelo qual se pudesse produzir espécimes perfeitos de dentes humanos. Não aqueles que se reavêm de cadáveres, ou as próteses polidas que frequentemente se utilizam em tais aplicações, mas o esmalte humano autêntico. Durante meu tempo, consegui concretizar algumas obras-primas, mas nenhuma semelhante a esta a que agora me proponho. Este diário servirá como testemunho, ou do meu grande triunfo, ou do meu fracasso deplorável. De qualquer forma, não posso ignorar a tarefa que se apresenta. 10/5/56. Conversei hoje com um colega de prática de Novosibirsk, que em sua consultoria me aconselhou a procurar um indivíduo sem nome que afirma ter fraternizado com fadas do dente. Minha fonte não mencionou o nível de envolvimento deste sujeito sem nome, mas um avanço é um avanço. Viajarei ao leste, esperando encontrar e ter uma conversa com este homem a respeito do assunto em questão. 2/6/56. Que dia fantástico! Hoje descobri que existe magia no mundo ao nosso redor e que as fadas realmente existem. Encontrei-me hoje com um homem sem nome a quem meu caro colega me indicou e podemos sentar-se e conversar muito sobre remédios orais. Tal como o homem afirmou ter trabalhado numa clínica durante a guerra e ao tentar tratar compatriotas que jaziam desfigurados, usou-se das artes negras. Ele afirmou que encontrou as fadas enquanto andava por uma estrada e ainda conseguiu capturá-la. Esta fada, que ele dizia chamar-se Isabel, ajudou o doutor a aprender a língua das fadas e tornou-se sua assistente pessoal. Foi através desta Isabel que o doutor veio a conhecer a natureza das fadas, de como as fadas extraem o esmalte dos ossos dos homens e como o utilizam como uma fonte de nutrição. Compreensivelmente, me demonstrei incrédulo a estas proclamações. Não acostumado que estava um homem de minha profissão a sugerir tais fatos bizarros, indaguei se poderia ele providenciar provas da existência das fadas. E foi nesse momento que fui levado ao seu ateliê. Adentrando o estabelecimento, contemplei não menos que 50 fadas, coabitando com o homem sem nome. Disse-me a ele que utilizava a assistência das fadas para que pudesse melhor entender o trato oral e para avançar sua pesquisa sobre as aflições que aí se acometem. Maravilhoso, pensei comigo, que este homem tenha me entregado o mesmo pelo qual ascenderei as lendas da medicina. Utilizando-me destas fadas, certamente conseguiria atender ao pedido de Dr. Grigori. O homem permitiu-me pernoitar em um quarto
E amanhã aprenderemos mais ainda os segredos destas criaturas mágicas. 3/6/56. Eu matei. O homem recusou minha compra de algumas das fadas para minha própria pesquisa e resistiu minha tentativa de levá-las à força. Falou da necessidade de preservar a sacralidade de suas criaturas mágicas. Doou paciência para contos de fada. Saquei minha arma e pus uma bala no seu coração, levando no mínimo 30 dos espécimes comigo. Incluirei nesse diário o estudo das fadas quando tiver chegado ao meu laboratório. 19/10/56. Classificação 104. Fada do Dente. Comprimento 6,35 centímetros. Peso 0,08 gramas. Coloração preta e branca. Aparência. Visualmente aparenta ser uma borboleta comum, entretanto, a aparência se demonstra inconsistente e apenas se estabiliza após neutralização, consideravelmente mais fácil de se manusear nesse estado. Inspeção adicional revelou características humanoides pelo corpo todo: braços com mãos, pernas com pés, face comum. Propriedades mágicas. Capaz de infestar o trato digestivo humano e criar dentes humanos, incluindo todas as suas estruturas básicas, frequentemente fatal ao hospedeiro. No entanto, observação, deve-se adereçar este problema antes dos testes. Vida excepcionalmente longa para uma criatura tão pequena, alta tolerância de dor, falece sem cerimônia, autópsia inclusiva. Meios pelos quais produz os dentes ainda são desconhecidos. A presença de fluoreto de sódio pode ser a chave do mecanismo. Conclusão. O espécime contém diversos compostos químicos desconhecidos até então, que reagiram de forma inesperada com o trato oral. Estes foram isolados para estudos adicionais. Diferentemente dos 16 espécimes anteriores, este não faleceu imediatamente, durante a incisão inicial. 20/11/56. Eu consegui! Ao compreender a maneira pela qual a fisiologia anômala da espécie 104 interage com o monofluorofosfato de sódio e ácido hexafluoroso silícico, eu pude reproduzir os efeitos da fada em um fungo comum. Esse achado é extraordinário por si mesmo, mas não vai servir como um produto final. O fungo não é capaz de produzir o cálcio necessário na formação de dentes humanos autênticos, mas é necessário para o avanço de que preciso. Sobretudo, creio que um soro para estes testes humanos estará pronto até mesmo no final do ano. Arquivo 1994-2. Teste humano 001. Classificação 001. Idade 8 anos. Altura 131 centímetros. Peso 30 quilos. Sexo fêmea. Observações iniciais. Adquirida de uma colônia de abandonados em Moscou, saúde razoável, sintomas de resfriado comum, não deve interferir com os resultados do teste. Paciente muito frágil para anestesia. Registro de teste. Início em 1/13/57. Soro número 001. Dia 1. Paciente mobilizada ao aparato de testes, administrou-se 20 ml de 001. Nenhuma mudança aparente. Dia 2. Nenhuma mudança aparente. Dia 4. Nenhuma mudança aparente. Dia 7. Paciente reclama de dor abdominal. Nenhuma mudança aparente. Dia 11. Paciente sofre de alta falta de ar e continua reclamando de dor abdominal. Perde consciência esporadicamente. Raio-X revela uma grande massa abaixo do pulmão esquerdo. Dia 13. Paciente faleceu. Observações de autópsia. Uma grande massa calcificada foi extraída da região esquerda abdominal inferior esquerda, a qual causou hemorragia interna massiva, resultando em morte. Notas de conclusão de teste. Dados importantes foram adquiridos neste teste. É aparente agora que as estruturas celulares do corpo humano podem ser manipuladas para a produção de estruturas similares a esmalte. A tarefa que se apresenta é moldar tais estruturas.
Arquivo 1994-3. Teste humano 004. Classificação 004. Idade 28 anos. Altura 183 centímetros. Peso 108 quilos. Sexo macho. Observações iniciais. Obtido de uma ala médica no exército, perdeu grande porção do braço direito durante a guerra. Boa saúde. Precisou ser altamente selado durante transporte. Registros de teste início em 27/5/57. Soro número 012. Dia 1. Paciente mobilizado ao aparato de testes administrou-se 20 mg de 012. Tornou-se hostil ao recuperar os sentidos. Nenhuma mudança aparente. Dia 3. Paciente tentou escapar do aparato de testes. Sedado. Considerar lobotomia nos próximos testes. Dia 8. Desenvolvimento de cistos sob a pele. Paciente reclama de dor e coceira. Amostras de pele foram recolhidas. Raio-X revelam crescimento calcificados por todos os apêndices, como esperado. Dia 15. Cistos irrompem na pele. Sangramento é contido. Paciente não responde mais a qualquer pergunta feita. Transcrição de entrevista. Paciente 004. Pode descrever a sensação? Vá se fuder! Pode me mostrar onde dói? Vai se fuder! Você tem noção de que só está fazendo isso mais difícil para si mesmo, não é? Ótimo, ótimo. Então o cisto que está crescendo na sua pálpebra, pode me dizer quando você começou a sentir dor aí? Fim de transcrição. Dia 25. Os cistos começaram a abrir antes do esperado. Está sendo difícil de controlar pontos de infecção externa. O sistema imunológico do paciente está seriamente enfraquecido. O aparato de testes foi movido para uma sala esterilizada. O paciente não responde mais a perguntas ou exames. Dia 29. O paciente morreu. Notas da autópsia. O paciente morreu devido a um colapso total do sistema respiratório. Certas estruturas internas demonstram sinais significativos de deterioração, provavelmente devido a uma condição alheia. Pude extrair várias amostras de dentes não desenvolvidos. Como não haviam maturado, não serão úteis para o uso deste projeto. Felizmente, o progresso vem acelerando rapidamente, desde testes anteriores. Mais refinamento do soro é necessário. Arquivo 1994-4. Teste humano 019. Classificação 019. Idade 16 anos. Altura 164 centímetros. Peso 63 quilos. Sexo fêmea. Observações pré-teste. Filha de um businessman americano, Kyle Schrader, um paciente sem histórico de doenças ou anomalias genéticas era necessário. Comprada por uma soma de 2,6 milhões de dólares americanos, paga pelo Dr. Grigori, paciente com ótima saúde, não demonstra qualquer sinais de mal-estar. Candidata perfeita para o teste. 15/9/58. Soro número 113. Dia 1. Paciente mobilizado ao aparato de testes. Paciente permanece não responsiva pela maior parte do dia, enquanto os efeitos do sedativo passam. Dia 9. Paciente reclama de sensação abaixo da pele. Raio-X demonstram depósitos de cálcio se formando ao longo dos braços, pernas e espinhas, como esperado. Dia 14. Os cistos começaram a irromper na pele. Paciente não coopera em responder questões ou exames. Devido à preocupação sobre o efeito do sedativo sobre o soro, sedativos não são administrados. Dia 23. Longas linhas de cistos, um após o outro, aparecem pelo corpo, e estes estendendo-se agora até o pescoço e pela cabeça do paciente. Também foi observada a formação de cistos ao redor dos tecidos macios do trato anal. Dia 24. O paciente tem um ataque cardíaco, mas é ressuscitado. Devido ao estado mental frágil da paciente, uma lobotomia é realizada para reduzir a chance de incidentes adicionais.
Dia 30. Aproximadamente 87% do tecido da pele está coberto de cistos. Nenhum ainda irrompeu. E raios-x revelam que todas as estruturas dentárias estão se desenvolvendo como de acordo com o esperado. Dia 36. O dia do meu grande sucesso. O primeiro dos cistos revelou espécimes perfeitos de esmalte humano. Remoção requer extração cirúrgica do paciente. Repetimento do sistema imune. Começarei a administrar o soro a mais pacientes, como requisitado pelo Dr. Grigori e seus associados. Resultado do teste. A paciente está estável e em boas condições, seguindo-se 6 semanas de teste com soro 113. Espécimes de dentes extraídos foram enviados ao Dr. Grigori e outros 7 dentistas para avaliação. Os resultados totais do teste serão publicados após a aprovação dos contribuintes. Arquivo 1994-5. Anotação sem data. Aparentemente, minha inclusão com elementos fúngicos das amostras anteriores teve um efeito ruim nas subestruturas anômalas da fisiologia das fadas, que eu incluíra no soro mais recente. Enquanto o crescimento de dentes pelo corpo progrediu exatamente como esperado, os dentes desenvolvem rapidamente cáries por toda a superfície e apodrecem. Adicionalmente, aparece que o careamento é contagioso e pude observar uma névoa fina emanando de uma cárie aberta. Embora eu tenha conseguido até então me proteger dessa nova propriedade, não consegui o mesmo com 020, 021, 023 e 025. Todos eles demonstram sinais de crescimento de cistos, apesar do fato de não terem sido administrados com soro 113. Obviamente, isso é apenas um pequeno contratempo. Continuarei minha pesquisa, embora em outras instalações, pois estas já estão comprometidas. Em outra nota, ainda não recebi o retorno de Dr. Grigori, então apenas posso concluir que os espécimes que recebeu foram satisfatórios. Considero este o primeiro sucesso neste projeto até então. Notas de rodapé. 1. Embora o sítio 93 contém 15 frascos de SCP-1994-1, acredita-se que muitos ainda estão fora de contenção, provavelmente em posse do Departamento Central de Inteligência da Rússia. 2. Este pó é consistente com a mesma composição química anômala de SCP-1994-1. 3. Não há confirmação se este efeito é uma compulsão advinda de SCP-1994-1 para auxiliar o desenvolvimento de SCP-1994-2, ou se simplesmente é uma reação à dor causada por qualquer estimulação das instâncias de SCP-1994-2. 4. Observação. A intervenção não incorre na remoção permanente de SCP-1994-2. Sendo que todas as instâncias removidas durante este período logo são substituídas pelo crescimento de novas instâncias de SCP-1994-2. 5. De 3 a 5 dias. 6. A esse momento, facilmente aos milhares. Bom, isso é tudo por hoje. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E por hoje é só. Até a próxima.
Olá, e muito obrigado mais uma vez por chegar ao final deste episódio. Chegar até aqui depois de ouvir o recadinho do patrocinador. Bom, qualquer dúvida, elogio, hate ou spam, você pode entrar em contato comigo me mandando um e-mail para contato@ragest.com, que vai estar linkado na descrição deste episódio. Caso esteja me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de me apoiar e me seguir nas principais plataformas de podcast que também estão linkadas no post. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sem mais enrolação, até o próximo episódio. Olá a todos! Este episódio só foi possível graças ao Anchor. Você conhece o Anchor? O Anchor é a plataforma totalmente gratuita que eu utilizo para estar divulgando os meus podcasts. O Anchor possui ferramentas de criação que permitem você criar o seu próprio podcast e editá-lo diretamente do seu celular ou do seu computador. O Anchor também distribui para você nas mais diversas plataformas de podcast, como o Apple Podcasts, o Spotify, Google Podcasts, Breaker e muito mais. Você consegue fazer dinheiro com o Anchor com o mínimo de audiência. O Anchor é tudo que você precisa em um único só lugar para começar a ganhar dinheiro fazendo o seu podcast. Baixe já o Anchor gratuitamente no seu celular e comece a fazer o seu podcast. Anchor, tudo que você precisa para criar o seu podcast.